Então já vimos aqui todos esses comandos da parte de baixo. Esse comando logo aqui em cima, escala. Comando de escala também é muito simples. Eu posso selecionar um elemento, apertar em escala e aí ele tem aqui na barra de opções, olha, a opção gráfico ou numérico, tá? Normalmente ele vem com gráfico ativado, que significa o quê? Eu clico numa referência, que é meu diâmetro, por exemplo, e depois qual que é o objetivo, qual que é a referência que eu quero ficar, qual que é o tamanho final daquela circunferência. Pronto, né? Então isso é escala, é muito simples. A escala numérica é a partir de um fator de escala. Então se eu quiser, por exemplo, a metade daquela circunferência, 0,5, Enter, e basta clicar agora no ponto de origem, né, o ponto de referência que eu quero fazer essa redução. Ou seja, se eu clicar nesse quadrante, essa circunferência vai ser reduzida daqui para lá. Então vamos ver, ok? Já foi, né? Ele mantém esse ponto e a redução é feita daqui para cá, ok? Comando matriz é um comando bem interessante. O comando matriz ele faz repetição de elementos. Eu vou aproveitar essa circunferência, comando matriz, e ele vai me pedir aqui, olha, tenho sempre atenção aqui à barra de opções, né? Então tenho opção de matriz linear ou matriz radial. Vamos começar pela matriz linear. Então ele me pergunta quantos números, mover para o segundo item ou mover para o último item, e restrição. Essa questão do números até não é tão importante agora, você pode mudar isso posteriormente sem nenhum problema. Mas este aqui é muito importante, ó. Mover para o segundo item ou mover para o último item? Eu vou deixar primeiro no mover para o segundo, para a gente ver o que acontece. Vou pegar aqui o centro da circunferência e colocar numa distância de 1200. Tá? Então repara que eu já tenho aqui uma cópia do meu objeto. E aí ele me pergunta quantos números. Por isso que eu disse que não era tão importante a gente escrever o número lá naquela hora, porque de qualquer jeito ele vai te perguntar no final. Tá? Então se ele está perguntando aqui no final, eu posso escrever, por exemplo, 5 unidades, Enter, e ele me faz uma matriz com 5 peças exatamente iguais àquela primeira. Essa questão dos números a gente pode mudar a qualquer momento. 4, por exemplo, ou voltar para 2. Desde que, quando eu vou fazer o Ctrl Z, tá? De novo e de novo, então para voltar na peça original. Desde que eu, na hora de fazer aqui a matriz, eu deixe selecionado essa opção agrupar e associar. Se ela não tiver agrupada e associada, então desmarquei, eu vou fazer a mesma matriz, então daqui, o outro até 1200, e repara que ele não me perguntou o número, e mesmo selecionando qualquer um dos elementos, eu não tenho a opção de modificar a quantidade como eu tinha antigamente. Então essa questão de agrupamento, ele é muito interessante porque ele me permite um dinamismo entre as peças. Então eu recomendo que sempre deixem isso daqui ligado, tá? Por isso que eu tinha até pulado ele aqui direto. Mas é importante explicar o que é que acontece se eu não marcar ele aqui. Eu vou marcar agora aqui para o último. Novamente, centro 1200, eu quero fazer igual, só para mostrar para vocês. E agora eu vou mudar a quantidade para 5 novamente. Notem o que foi que aconteceu. Ele colocou 5 peças sobrepostas, distribuídas no espaço entre aquela que eu criei e a que já tinha. Então, entre 1200, ele colocou o centro de cada circunferência distribuído uniformemente aqui dentro. Então, enfim, dependendo muito do caso que você tenha em mãos, você pode precisar dessa opção. O problema é que ela marca sempre a distância das peças de forma aleatória entre a primeira e última. Naquela outra opção que nós usamos, a distância vai ser sempre regular. Então, se eu fizer aqui mais uma vez, tá? Desculpa a redundância, mas é só para ficar bem fixado mesmo. Então, se eu fizer aqui, ó, esses dois aumentar para 3 ou 5, que seja, a distância de cada um dos arcos vão ser sempre 1200 milímetros. Então, esta aqui é a matriz linear. Se eu fosse fazer uma matriz radial, eu vou desagrupar aqui essa peça,
Tá? Vou desagrupar ela, ou então ela já não faz mais parte daquela, já não consigo mais fazer aquele trabalho de controlar as quantidades e tal, né? Posso até desagrupar todos, não faz nem sentido estar aqui com algumas agrupadas. Eu vou fazer agora uma outra peça, vamos fazer uma brincadeirazinha aqui, ó. Vou fazer uma pequena bolinha. Aliás, vamos atribuir aqui algumas opções que nós já aprendemos. Então, escala. Vou fazer uma redução de 10% apenas, nesse sentido. Então, ficou pequenininho. Vou movê-lo daqui para cá, para esse quadrante. E agora, quero fazer uma matriz polar, radial. Tá? Dessa circunferência, eu quero distribuir ela aqui, ó, ao longo dessa outra circunferência. Então é uma matriz circular, ok? Através de um raio. Se eu não mudar aqui, ó, esse centro de giro, ele vai fazer em volta deste ponto, ou seja, vai rotacionar em volta do eixo dele mesmo, vai ficar todos sobrepostos. Então eu tenho que tomar esse cuidado, ok? A primeira opção que eu tenho que fazer é mudar esse ponto, esse centro de giro aqui, ó. Eu tanto posso mudá-lo através da barra de opções, definir novo centro de rotação, como se eu clicar aqui também sobre esse ponto, eu posso relocá-lo para qualquer outro centro. Tá? Eu quero o centro desse arco aqui, dessa circunferência. Estou com uma certa dificuldade de encontrá-lo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso forçar o Revit a encontrar esse centro. Então, se eu apertar a tecla SC, que é de Snap Center, né? Ele vai encontrar o meu centro. Então aí eu posso chegar aqui junto, né? Ele, olha, só vai encontrar agora o centro, ele já não encontra mais os outros snap points, tá? Então eu posso chegar ao centro do arco, clicar sobre ele e está relocado o centro de giro, ok? Feito isso, aí sim eu vou clicar num ponto de referência daquela peça. Notem que eu tenho a opção de segundo ou último, exatamente como tinha aqui no linear, e o efeito é o mesmo. Então, se eu quero para o segundo, eu vou colocar, por exemplo, a cada 15 graus. Pego esse ângulo aqui, rotaciono 15 graus, ok. E agora eu posso dizer quantos círculos eu quero distribuir aqui. Se eu colocar, por exemplo, 16 círculos, né? Ou mais, 24 círculos. Então, como é que eu posso mudar, professor? Eu posso clicar aqui sobre o 16, 24 círculos. E tenho a circunferência toda preenchida, tá? Ou não, quero só 12, quero só a metade dela, então 12 círculos, ou melhor, para ficar a metade certinha seria 13, né? Então 13 círculos, e eu tenho a metade dele preenchido, tá bom? Então é bem simples, vou colocar 24 aqui, é uma divisão completa do meu arco.